Olá, pessoal. Então vamos para a aula dessa semana com radicais. Vou falar sobre a potenciação. Então aqui, por definição, nós temos raiz enésima de A elevado ao expoente P. O que nós fazemos para desenvolver essa potenciação? A gente conserva o radical, conserva o índice N, conserva a base do radicando A. Quando não tem expoente 1, a gente multiplica o expoente do radicando pelo expoente que está elevado à raiz. 1 vezes P, P. Alguns exemplos, então. Raiz sétima de 3 elevado na quarta potência. Conserva a raiz sétima, conserva a base 3 e multiplica os expoentes. 1 vezes 4, 4. 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 81. Raiz cúbica de M2 elevado ao quadrado. Conservo a raiz cúbica, conservo a base M e multiplico os expoentes entre si. 2 vezes 2, 4. Como o expoente do radicando é maior que o índice da raiz, conteúdo visto a semana anterior, podemos simplificar este radical. Agrupamos 3 em 3. Como nós temos M4, vai ficar M3 vezes M. Expoente 3 com índice 3, cancela, vai para fora. Quem é que ficou lá dentro? O M. Então, M, raiz cúbica de M é a resposta. Aqui nós temos algo diferente, nós temos um coeficiente na frente da raiz. Este coeficiente é 5. Então, nós temos 5 raiz cúbica de 7, tudo elevado ao quadrado. Quando não tem expoente no coeficiente, nós colocamos 1. E quando não tem expoente no radicando, nós também colocamos 1. Então, nós vamos conservar o 5, conservar a raiz cúbica, conservar o 7 e nós vamos multiplicar ambos pelo expoente que está elevado à raiz. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Então, nós temos que elevar tanto 5 quanto 7 ao quadrado. Agora, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Outro exemplo aqui. 2 raiz sexta de 2, tudo elevado ao cubo. Quando não tem expoente, colocamos 1. Quando não tem expoente, colocamos 1. De novo, copio 2, copio a raiz, copio o índice, que é 6, copio o 2. Multiplico ambos os expoentes pelo expoente que está elevado à raiz. Então, eu faço 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Resolvo a potência, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E resolvo a potência também, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Radiciação. O que é radiciação? É uma raiz de raiz. Posso ter várias raízes, uma dentro da outra, certo? Para mim resolver essa radiciação significa que eu tenho que reduzir a uma única raiz. Então, eu vou conservar a raiz, conservar o radicando e vou multiplicar os índices entre si. Multiplicamos os índices. N vezes A. N vezes A é NA. Exemplo, eu tenho raiz quadrada de raiz cúbica de raiz quadrada de x. Então, eu conservo a raiz de x e eu multiplico os índices. 3, 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. Então, raiz 12ª de x. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz quinta de 7. Conservo o radical, o radicando, que é 7, e multiplico os índices. 3 vezes 5 é 15. Aqui, pessoal, eu tenho raiz cúbica de 2 raiz de 2. Aqui eu não posso efetuar o produto dos índices sem antes introduzir esse fator no radical, que foi um conteúdo visto a semana passada. Então, primeiro eu tenho que fazer a introdução do fator 2 aqui dentro. Então, eu vou conservar a raiz. Esse 2 vai passar aqui para dentro, vai conservar a raiz. Quem é que está lá dentro? O 2.
Quem é que está lá fora? Esse 2. Eu tenho que colocar ele para dentro. Então, eu multiplico por ele. Lembra o que eu falei? Expoente 1, índice quando não tenha 2. Eu multiplico os expoentes entre si. O expoente do radicando pelo índice da raiz. 1 vezes 2, 2. Agora sim, eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada, 2 na 1 vezes 2 ao quadrado, multiplicação de mesma base. Conservamos a base e somamos os expoentes. 1 mais 2, 3. Agora sim eu posso efetuar o produto dos índices. 3 vezes 2, ó, vai ficar raiz, 3 vezes 2 e raiz de 2 ao cubo. 3 vezes 2, 6 e 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Certo, pessoal? Um bom trabalho para vocês, fiquem com Deus e qualquer coisa a professora está aqui, certo? Beijão!